Vamos ver como é que mexe nisso aqui. Depois vocês me falam se tá me ouvindo bem, como é que tá o áudio aí, porque eu sou ruim nesses negócios, vocês sabem como é que eu sou. Dá um feedback aí em relação ao áudio, se o louvor que está tocando está alto. Preciso da ajuda de vocês aí. Tá ok? Tudo beleza? Vamos esperar aí um pouquinho. Tá ministrando rapidinho aqui a palavra para vocês. Prefere com o som no fundo ou sem? O que você acha aí, Lentinho? Áudio um pouco alto. O áudio do Pastor Raul, o áudio do louvor, que você acha? Ou da minha voz? Primeira vez, gente. Preciso da ajuda de vocês. Preciso da compaixão, da misericórdia de todo mundo. Se puder responder aí. O pessoal está entrando. Vai compartilhando aí. Paz, Fran. A música pode baixar um pouco. Muito obrigado, Pastor Raul. Foi internacional. Vamos abaixar aqui então, ó. Pastor Raul é o rei das lives. Nós temos aprendido com o Pastor Raul. Aí, já está com o pessoal aí. Beleza. O eco eu não vou conseguir tirar agora não, gente. Me perdoa, viu? Paz do Senhor, missão. Paz do Senhor aonde as ondas internéticas podem alcançar. Nós que somos receptáculos santos nesses dias. Queria compartilhar uma palavra com vocês, já que nós estamos sem a possibilidade da reunião, dos ajuntamentos, mas em espírito nós estamos juntos aqui. Espero que vocês possam retirar também esse momento e para meditar aí nessa palavra aqui hoje. Fizemos no domingo um culto, foi o primeiro também, foi de uma maneira complicada, mas a gente está aqui, no Senhor, juntos. As pessoas vão entrando. Muito obrigado, Wander, pelo retorno aí do áudio. Eu, por ter essa dificuldade ainda de estar me movendo nessa área eletrônica, não vou conseguir dar um feedback para vocês aí, de todos que estão assistindo, mas eu já agradeço todo mundo que está aí online. Meu propósito aqui é estar compartilhando um pouco da palavra do Senhor com vocês, porque nós vivemos dias muito interessantes, para não dizer únicos. Então, eu queria continuar um pouco falando sobre o nosso papel profético como igreja, diante desses tempos. A igreja tem que se mover de maneira natural, social, mas ela precisa ser ativada profeticamente. É o espiritual ativado em nós e através de nós, para que nós possamos ser uma igreja relevante, irmãos. Eu queria começar esse áudio fazendo esse vídeo, fazendo essa diferenciação com vocês. Precisamos entender que o ficar recluso em casa, eu estou recluso, você está recluso e o mundo inteiro está recluso. Passar álcool em gel, ter uma percepção da asepsia, da não contaminação das pessoas, todos nós estamos fazendo. Naturalmente estamos movendo, mas o meu propósito nessa noite, gravando essa palavra, entrando online aqui para você, é para a gente dar uma balizada no nosso papel profético, o nosso papel como igreja, o nosso papel espiritual, porque eu acredito que o espiritual vai mover as nossas ações
naturais e não o contrário. O problema é que nós temos nos embriagado muito com muitas informações naturais e elas são relevantes e elas são válidas e elas são reais, ok, não tenho e não discuto isso, não caio no extremismo da ignorância, de achar, né, que a gente está numa bolha gospel. Paz do Senhor, Indião, Deus abençoe, querido. A gente não está isolado, mas a gente precisa entender e fazer uma leitura espiritual, porque esse é o nosso diferencial. Esse é o diferencial de ser igreja, esse é o diferencial de estarmos plantados nessa terra. E eu acredito que nesses dias nós temos tido conflitos. Presta atenção, vou ser muito breve aqui. E o meu interesse é falar o coração daqueles que estão desprovidos da minha presença, e eu estou desprovido da presença de vocês, da comunhão. Entendeu? Eu não galgo aqui através desse meio de comunicação pretensões gigantescas. A paz, Angélica, Deus abençoe. O meu propósito aqui é falar no coração daqueles que já me têm como figura pastoral, como figura de referência, como figura de liderança, apenas isso. Nós não podemos estar juntos, infelizmente, não podemos estar comunicando no culto como que eram os nossos propósitos. E então, eu queria que você entendesse algo nessa noite. Eu queria falar sobre o seu coração sobre isso. Que nós temos tido conflitos em nós mesmos como igreja, com a nossa essência de ser igreja. Nós estamos em conflito com a nossa essência. Deixa eu explicar para vocês. Quando Jesus caminhou 3 anos e meio com os seus discípulos, e não só os 12, mas ele tinha ali mais umas pessoas, uns 70 pessoas, ele caminhou, estruturou eles com o propósito de eles serem igreja. Ele forma aqueles homens, ele ministra sobre o coração deles, mas intimamente sobre 12. E quando Jesus morre, quando Jesus foi crucificado, aqueles ambientes, aqueles 12, os 70, todos os discípulos deles passaram por um conflito na essência do seu propósito. E eu acredito que hoje, rapaz, Cris, eu acredito que hoje nós estamos da mesma forma. Diante dessa situação, nós estamos em um conflito na nossa essência de ser igreja. Nós estamos perdidos dentro dessa realidade de ser igreja. Quando Jesus foi crucificado, os 12 sumiram. Judas morreu, mas os outros 11 sumiram, se esconderam. A Bíblia relata no Evangelho de João que Pedro chamou alguns ali e voltou a pescar, cara. Queria espairecer a cabeça. Eles estavam num conflito em ser igreja. E eu acredito que nós também estamos nesse conflito espiritual de ser igreja, de ser vocacionado. E estamos nos movendo naturalmente para o espiritual, mas é o contrário, é do espiritual para o natural. Nós precisamos ter uma leitura espiritual acima de tudo, porque se nós tivermos uma leitura natural das coisas, nós como os discípulos, eu estou fazendo um paralelo com a crucificação, em tempos de crise, em tempo de uma circunstância natural forte, nós vamos correr do propósito. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que os discípulos foram de caminho para Emaús. O propósito era ficar em Jerusalém, mas eles saíram do propósito. Por quê? Quando chegou Jesus, eles acharam que Jesus era um forasteiro e eles disseram assim: ué, é somente tu que não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Crucificaram Jesus, varão aprovado, profeta de Deus, e Jesus começou a trazer uma visão espiritual e profética para que eles voltassem à essência do seu propósito. E eu acredito que hoje, informação natural, a situação, nós estamos sofrendo naturalmente, nós estamos aqui enclausurados, nós estamos em isolamento social, aleluia, é certo, mas se a gente não tiver uma visão profética da situação, irmãos, nós vamos nos manter distante do evangelho, do propósito espiritual.
do propósito do Evangelho sobre a nossa vida. Então é nesse ponto que eu queria rapidamente compartilhar com vocês. Paz do Senhor, pastor Oswaldo, é um privilégio ter o senhor aqui comigo. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, houve uma crise no propósito, na essência dos discípulos. E os discípulos correram. Então, Jesus no terceiro dia, ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele começa a aparecer para os seus discípulos. Primeiro aparece para Maria, ali, e a Maria é a primeira, eu vou começar a conflitar aqui, né? Vai como enviada, faz um trabalho apostólico, como um envio, não como governo, mas é a primeira ali a anunciar que Jesus ressuscitou. Amém. Então Jesus, a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz em Atos 3, eu vou abrir aqui em Atos 3, e eu prometo ser bem breve com você hoje. Quando balançar minha câmera aqui, é porque a Bíblia está em cima aqui da minha mesa. Olha só o que diz em Atos 3, Atos 1:3, desculpa, Atos capítulo 1, versículo de número 3, paz do Senhor, vou ler aqui. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, lhes falando acerca do reino de Deus. Aleluia! Os discípulos estavam em crise na sua essência por causa da circunstância que tinha acontecido. Jesus então começa a aparecer para eles e começa a congregar eles em uma visão profética, em uma explicação espiritual de todos os acontecimentos. Então Jesus pontua e baliza os discípulos durante 40 dias sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus. E ali eles são alinhados em relação a assuntos concernentes ao reino de Deus. E é muito interessante. O termo utilizado para esse período que nós estamos vivendo é exatamente quarentena, que vem de 40. Quarentena hoje, nossa, não está de 40 dias. Quarentena hoje é um termo utilizado para toda reclusão, para um período de incubação de um indivíduo ou de um animal, desde a sua fonte de infecção. Então está todo mundo em quarentena. Jesus, com uma igreja em crise na sua essência profética, na sua essência de propósito, apareceu para eles durante 40 dias, durante exatamente 40 dias, em uma quarentena, balizando eles acerca das coisas do reino de Deus. E é esse o propósito da minha ministração sobre vocês hoje. Informações nós temos, válidas, não descarto elas. Ações naturais nós precisamos fazer, certo, eu não descarto elas, eu não vou para o extremo, nós não estamos dentro de uma bolha gospel, mas uma coisa eu queria balizar e levantar minha voz nesse propósito. E a nossa visão profética como igreja está em conflito? Qual que é o nosso propósito como igreja nesses tempos? Cara, beleza, eu não quero contaminar ninguém, estou me reunindo aqui via Facebook, estou me reunindo via YouTube, amém. Mas é a minha essência como igreja e a minha manifestação profética. Como que está a minha leitura profética desse tempo, irmãos? Como que está a nossa leitura profética em relação a esse tempo? Porque a igreja, quero dizer para vocês, é um corpo espiritual. É um corpo espiritual na terra. Efésios diz que nós já fomos abençoados pelo Senhor com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Então, o que isso veio revelar para nós? Veio revelar para nós que, como os discípulos, nós temos uma grande crise de identidade no tocante à nossa vocação espiritual, ao nosso ser igreja. E essa embriaguez de tantas informações está fazendo a gente perder o propósito. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos o que eu estou falando? Eu tenho caminhado no pano de fundo desses textos. Atos 1:3, Jesus pegou uma igreja que fugiu para suas casas porque
temiam ser mortos, porque se mataram Jesus, poderiam matar eles como discípulos. Eles conseguiram identificar Pedro como discípulo de Jesus e poderiam identificar os outros. Então essa igreja pós-crucificação, ela fica escondida, ela fica reclusa, e uma crise de identidade espiritual nelas. Ou seja, os dois discípulos, e agora eu corro no texto de Lucas, os dois discípulos voltam para Emaús, o propósito era ficar em Jerusalém, ficarem reunidos, e eles voltam para Emaús, e aí o que eles falam para aquele forasteiro que era Jesus? Eles falam assim: você não está sabendo da notícia? Você não está sintonizado na Globo News? Você não está na CNN de Israel? Você não leu o Estadão de Israel? Você não leu o último jornal, a Record de Israel? Você não está sabendo das notícias, cara? Você está doido? Tem uma bactéria, tem um vírus louco aí. Então, Jesus começa a pontuar o profético. Simplesmente começa a pontuar o profético. Olha aqui, o profético, olha só, não disse Moisés que o Cristo deveria padecer, e a Bíblia diz que ele começa a passar desde Moisés em todos os profetas o propósito da essência da sua vocação. E eu vejo que nessa quarentena, agora eu já estou em Atos 1:3, nesses 40 dias, mesmo não sejam 40, mas esse termo quarentena, que é sobre a nossa vida, é um tempo de balizamento para a nossa essência profética como igreja na terra, cara. Porque se a gente permanecer em ações somente naturais, em um instrumento de propagação de uma voz natural, cara, que propósito nós temos de ser um corpo espiritual? Cara, eu como pastor e líder chego para você e falo assim: cara, fica na sua casa, lava suas mãos, se você tem os pais ou avós, pessoas mais idosas, evita o contato, evita o contágio, cara, aleluia, beleza, mas a minha essência profética, e o meu papel como igreja, aonde eu alço a minha voz, será que não é um tempo da gente alinhar essa nossa essência profética, essa nossa essência espiritual, e reconhecer também com muita humildade o quanto nós somos naturais, o quanto o pânico também não chegou ao nosso coração, o quanto que nós temos uma crise com a nossa vocação espiritual, porque nós vivemos tempos em que a nossa vocação espiritual ela se entranhou tanto com o nosso ser natural que nós perdemos a nossa identidade espiritual, a nossa identidade profética. Queria falar para vocês aí que estão online comigo, que tem 2000 anos que a igreja sabe que o mundo é um lugar de dores. Tem 2000 anos que a igreja sabe que o mundo é um lugar de aflições. Tem 2000 anos que a igreja sabe que haveriam pestes, guerras e rumores de guerra. Tem 2000 anos que a igreja sabe disso. Tem 2000 anos que a igreja sabe que o mundo jaz, ou seja, está morto no maligno. Então, o mundo não vai ficar confiável, entendeu? O mundo não vai ficar confiável, as informações do mundo não se tornam confiáveis. Por isso, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Eu não estou desmerecendo e nem retirando o nosso posicionamento natural. Mas esse posicionamento natural, sem um despertamento profético, ele é em vão, ele conflita drasticamente com o meu ser igreja, com o meu ser vocacionado, sabe? E se a gente não encarar esse período que nós estamos vivendo agora como igreja, a gente vai pagar um preço de responsabilidade sobre esse tempo e sobre essa geração. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, capítulo 3, eu vou ler para você. Embora, pois, vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas da nossa milícia não são naturais, não são carnais, mas são poderosas no Senhor. Então, eu acredito que nesse período, assim como Jesus apareceu aos discípulos durante 40 dias, tratando
todo o desalinhamento, sabe? Tratando toda a perturbação da essência espiritual, da essência profética, da vocação daqueles homens que andaram com ele. Essa quarentena para a igreja, esse tempo de quarentena, quando eu falo 40, é numa maneira, essa nomenclatura quarentena, que é esse período que nós estamos, de isolamento social. É um período em que Deus vai trazer o alinhamento para nós no profético, no espiritual, assim como Jesus ficou 40 dias tratando os discípulos que outrora estavam fugindo, estavam em crise, estavam falando que tudo acabou, estavam na onda das reportagens da CNN de Israel. Entendeu? Se nós não tivermos no seu coração, e esse período, esse espaço de tempo que Deus tem nos tratado. Caiu aqui, voltei. Me perdoa, caiu, minha internet caiu. Então esse período que Deus está trazendo, está alinhando de volta a igreja para o cenário profético, levando a igreja de volta para o balizamento do espiritual. Então eu queria terminar hoje falando que existe uma forma da gente fazer uma leitura desse cenário, e essa forma de fazer uma leitura não é através do noticiário, irmãos. Não é conhecendo tudo sobre o Covid-19. Pode parecer ignorância o que eu estou falando, pode parecer ignorância para alguns, mas eu não sou médico infectologista. Entendeu? Eu não sou psicólogo, eu sou um pastor. E o pastor fala de coisas espirituais, irmãos. Eu não sou um jornalista. Você não entrou nessa live aqui para me te trazer dados naturais das coisas, porque ninguém entraria, porque eu não tenho essa capacidade. Eu não sou um bom comunicador para isso. Eu sou... O meu instrumento de estrutura, de trabalho, é a palavra de Deus. Aqui, ó, isso aqui é meu instrumento de trabalho. Eu não vou ficar aqui te dando mais informações sobre o Covid, mesmo que eu acho que elas sejam relevantes, entenda. Mas eu não quero mais isso. E eu não fui chamado para fazer essa aplicação. Eu fui chamado para ministrar sobre o coração de ovelha. Se eu sou pastor, então eu tenho um instrumento que é a palavra de Deus para aquele que crê. Eu acredito que nós precisamos, nessa quarentena, assim como Jesus apareceu, eu vou continuar batendo na mesma tecla. Assim como Jesus apareceu em Atos 1:3, a Bíblia diz que durante 40 dias, quarentena, Jesus passou uma quarentena com uma igreja desfocada, que logo na crucificação fugiu, que no período da crise não entenderam profeticamente o propósito. E nessa quarentena eu acredito, quero trazer essa mensagem para o seu coração, que Deus vai tratar uma igreja que perdeu o profético, que perdeu a visão espiritual, que nesse momento de quarentena é totalmente diferente do que está acontecendo com o mundo. A igreja tem uma visão diferente, porque a CNN, a Globo News da época, anunciou no sábado de manhã, Jesus está morto. Anunciou. Ou no plantão da sexta-noite, Jesus morreu. Ou seja, o que está hoje na mídia, o que está hoje no natural, cara, é o natural. Agora, Paulo fala em Coríntios, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. E cadê o nosso discernimento espiritual como igreja do que está acontecendo? Então esse é um período de balizamento do Senhor, é um despertamento profético. E eu termino dizendo sobre Esther. Esther era que nem a igreja de hoje. A Esther conseguiu lá, né, foi escolhida dentre tantos a ser a rainha, e estava lá no palácio do rei Assuero. E o decreto saiu. Vem o Covid-19 aí que vai matar todos os judeus. Só judeu que mata esse Covid. E aí Esther foi e falou assim, poxa, vai morrer judeu pra caramba, meu povo é judeu. E o que Mardoqueu fez? Mardoqueu foi para lá
na porta do palácio. Depois você lê o livro de Esther aí, eu estou no capítulo 4 de Esther agora. E Mardoqueu vira depois e manda uma mensagem. Esther falou assim, quem está na presença do rei morre e tudo mais. Aí Mardoqueu deu um se liga na Esther e falou assim, Esther, será que não é para esse tempo que Deus te colocou no palácio? Será que não é para esse propósito que você está aí? Esquece o natural, cara, você tem um propósito profético. Ativou, Mardoqueu ativou o propósito profético de Esther. Esther hoje é a igreja e Mardoqueu hoje é a palavra profética. E a palavra profética precisa te balizar, cara, será que não é para esse tempo que a igreja, que não é para esse momento que a nossa eficácia precisa se manifestar, irmãos? Será que nós não precisamos manifestar a eficácia de igreja agora, nesse tempo? Qual que é a minha visão profética sobre esse tempo? O que Deus está tratando em nós como igreja? Aí eu chego na internet e dou uma live aqui, gente, vamos ficar em casa, vamos lavar a mão com álcool. Aí eu mando um ao vivo aqui, eu tenho milhões de seguidores, e eu mando brigando com o outro, porque pastor só quer dinheiro, por isso que pastor quer se reunir. Cara, tanta babaquice, tanta idiotice. Cara, vamos ativar o profético, vamos ter uma leitura espiritual desse cenário. É um período de quarentena e o Espírito Santo tem aberto portas para muita gente sincera, para os improváveis. A voz de Deus está nos improváveis, irmãos. A Esther era uma escrava, tinha um tanto de pessoas, de mulheres melhores vistas, com maiores possibilidades aos olhos naturais, e é um tempo profético para improvável. Jesus escolheu Galileu para ser discípulo dele. Ele não pegou as pessoas mais instruídas, as mais capacitadas, e a palavra de Deus, depois Paulo diz assim, olha para vocês, algum de vocês é de nobre nascimento. Deus não escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus não escolheu os desprezíveis para envergonhar aqueles que são, aqueles que nada são, para que todo aquele que se glorie no Senhor. O que eu quero dizer, existe um rio de revelação e de alinhamento profético para os humildes, não é para os grandes, sabe? Não é para os que têm muitos seguidores, mas aqueles que rasgam o seu coração agora e entendem, cara, existe uma visão profética, e através da humilhação, sabe, Deus ministra um alinhamento e um posicionamento para a igreja, e isso não anula a sua posição como um homem natural, mas isso baliza o homem natural, porque passar gel na mão, até o satanista está passando. Sabe, eu quero ter algo a mais, eu quero fluir algo a mais, eu quero que o Espírito Santo me balize profeticamente para esses dias. É isso que eu desejo, eu desejo ser igreja e não ter mais conflitos na minha essência vocacional como os discípulos que correram de Jesus. Então nessa noite, irmãos, eu queria apenas compartilhar isso para vocês. Será que não é para esse momento que Deus implantou em mim uma revelação de quem Jesus é? Será que não é para esse momento na terra? Sabe, porque olha só que interessante que é o poder da igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra também será desligado no céu. Olha só o nosso poder. A gente está acima da política. A gente está acima do natural. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O natural está no decreto da palavra de Jesus Cristo. E a gente já está decretando, sabe? A gente teve uma reunião de oração lá na igreja antes de ter essa lei, né? De não poder se reunir, da aglomeração, e eu compartilhei isso com as pessoas. Eu falei, cara, a gente já decretou quantas pessoas vão morrer no Brasil, já decretou que esse vírus vai chegar e arrumar e vai quebrar tudo, mas é um tempo, eu vejo que é um tempo de Deus a gente começar a ter mais sintonia profética. É necessário que a gente aguce a nossa sintonia profética, irmãos. E essa é a nossa essência de ser igreja. A nossa essência em ser igreja não é dar cesta básica para o povo, mesmo que isso seja legal. A nossa essência de ser igreja não é construir um grande templo, mesmo que isso seja interessante. A nossa essência como igreja não é, sabe, uma ação social, mesmo que essas coisas não são inválidas. Mas a nossa essência de ser igreja é a nossa vocação profética.
Entendeu? E o profeta precisa estar aguçado profeticamente. E por isso essa quarentena, ela se torna para nós tão valiosa. É de tamanha valia esse momento do Senhor para nós como igreja. Como Jesus ficou 40 dias no deserto se alinhando profeticamente. Como ele ficou 40 dias na terra depois de ter ressuscitado, alinhando uma igreja profética. Como Moisés ficou em cima do monte 40 dias para descer com tábuas proféticas, ouvindo profeticamente o que Deus tinha que falar. Sabe, assim como Noé ficou 40 dias dentro de uma arca, balizando um novo tempo profético que iria acontecer sobre ele e sobre a sua casa. Nós precisamos gerar algo profético nesses dias de quarentena. 40 para nós é profético, não em um período de tempo, mas em um simbolismo de quarentena, para nós aguçarmos. Então eu quero te dar um conselho, porque pastor só tem um conselho para dar. Pastor só tem um instrumento do conselho, eu não posso obrigar você a nada. Sabe, eu quero te dar um conselho: para de se embriagar com as notícias naturais. Eu quero compartilhar com você aquilo que eu já tenho falado. Pare de se embriagar das coisas naturais. Para de se embriagar, para de saber detalhes das coisas naturais, cara. E começa, através de uma visão espiritual, ter uma visão das coisas naturais. Sabe, através daquilo que Deus balizou no profético em você, ativou como Mardoqueu, ativou Esther, você começa a agir. Depois que Mardoqueu ativou Esther no profético, não é para esse tempo, fala para ela, será que não é para esse tempo? Ele mandou uma pergunta, Esther, no livro de Esther, no capítulo 4. Não sei se eu anotei aqui o número do versículo, não anotei não, minhas papeladas aqui, mas é capítulo 4. E Mardoqueu manda uma pergunta para Esther. Esther, será que não é para esse momento que você está aí, cara? Só isso. Ele ativou ela profeticamente. Puf. E aí, quando ela foi ativada profeticamente, chegou essa palavra sobre ela e ela foi ativada profeticamente. É verdade. Deve ter sido para esse tempo mesmo. E aí o que ela fez? Ela começou a se mover profeticamente. Aí ela foi e tomou um banho, e se preparou, e fez uma festa. Mas tudo que ela estava fazendo natural, tudo que ela estava fazendo natural foi por causa de um balizamento profético. Foi por causa da vocação que não estava mais em crise. Então é tempo da gente sair da crise vocacional. A igreja é um corpo espiritual. E como um corpo espiritual precisa se mover profeticamente, queridos. Então, nós precisamos nos mover profeticamente. Nós precisamos aguçar os nossos ouvidos, ser ativados no espiritual, para que o espiritual balize, o espiritual ajuste as nossas ações naturais e não o contrário. Através da embriaguez do natural, o mundo jaz no maligno. O mundo não é confiável há 2000 anos. O mundo não é confiável. Então toda informação do mundo não é confiável. Vamos ativar o profético. Pastor Rodrigo Leite, amado, Deus abençoe. Esse tempo de quarentena, esses 40 dias proféticos, como um tempo, é como os dias de Jesus que balizou aquela igreja depois que ele ressuscitou, que estava perdida na sua vocação. Eu quero ativar a sua vida pelo Espírito Santo, como Mardoqueu ativou Esther. Não é para esse tempo, irmãos, que a palavra que está no seu coração precisa ser bradada, que a sua oração pode paralisar. Sabe, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. A gente usar da nossa autoridade como igreja para mover, sabe, e não embriagado do natural, ficarmos acuados. A gente precisa se mover profeticamente, aguçados profeticamente para esse tempo. Só isso. Eu não ignoro o natural, eu não ignoro as ações naturais, mas as ações naturais não são o fim, elas não são também a fonte das minhas ações. As fontes das minhas ações são o meu aguçamento profético, a minha sensibilidade de Deus, o que Deus tem para nós nesses dias. Então, se você quiser
a Globo News, vai para frente da televisão. Se você quiser notícia do Covid, vai ouvir um infectologista. Agora, se você quiser o profético, vai para a palavra e vai para o secreto, cara. E tira, e se esvazia, porque Deus não enche nada cheio. Deus enche o que está vazio até transbordar. Então, se esvazia e começa a escutar algo profético. Cara, eu tenho tanta coisa que eu escutei profeticamente, e é o profético que tá fazendo as minhas ações terem sentido e não o contrário. Não as minhas ações naturais que estão fazendo sentido. Faz sentido eu ficar recluso. Faz sentido eu usar álcool. Faz sentido eu não visitar meus pais que têm mais de 65 anos. Não. Eu leio a palavra. Eu sou pontuado profeticamente. Eu sou aguçado na minha essência profética. Aí faz sentido toda a minha ação natural. Que Deus te abençoe nesses dias, irmãos, para que nós possamos sair desse lugar de crise espiritual de ser igreja e sejamos despertados profeticamente para agir como igreja na terra e sermos eficazes. Nós somos a voz do que clama no deserto. Nós somos uma voz de autoridade nessa terra, não uma voz de contenda, não uma voz de facção, mas as palavras que eu tenho vos dito são espírito e vida, e nós vamos começar a profetizar sobre os céus dessa cidade, e começar a profetizar contra, sabe, a mortandade, e começar a revelar o poder de Deus, sabe, porque nós vivemos em um aguçamento profético pontual, e talvez no próximo culto eu possa falar sobre isso, porque um profeta que não dá uma profecia pontual, ele é o caos, cara. E na mesa de Jezabel, os que profetizam estão todos corrompidos. Então, por isso que eu acredito numa voz profética, sabe, atrás dos bastidores. Eu amo os grandes homens de Deus e as grandes referências, mas o meu Deus, ele continua sendo um Deus do improvável. O meu Deus continua compartilhando segredos, sabe, com pastores de ovelha e reis sentados em altos tronos, eles continuam endemoniados. Então, irmãos, nós temos um novo e vivo caminho de aguçamento e despertamento profético. Entra nesse caminho, né? Como dizem os mais novos, entre nessa vibe, entre nesse fluir aí e seja alinhado nesse tempo de quarentena com o som do céu, para que através desse som do céu nós andemos segundo a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus não tem compromisso com uma instituição. Então nós continuamos sendo igreja, mesmo fora dos templos, mesmo fora da estrutura, nós continuamos sendo igreja, porque nós continuamos ainda concordando em uma palavra profética, aguçando os nossos discernimentos, aguçando a nossa espiritualidade, aguçando a nossa essência profética, em nome de Jesus. Queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo aí, queria dizer que eu não me adaptei ainda com isso. Eu queria estar junto de vocês, eu queria estar olhando nos olhos de vocês, mas o que eu tenho, eu deixo fluir para vocês, cara, e é isso que eu tenho. Eu não tenho notícias aqui do Covid, eu não tenho nem medo para compartilhar com você. Ah, pastor, mas você não tem prudência, o senhor está descredibilizando. Não. O natural, ele precisa. Eu sou um homem natural, eu não estou numa bolha gospel, eu não estou numa bolha evangélica, mas eu ajo segundo um balizamento espiritual, e o contrário nunca pode ser verdadeiro, porque senão eu vou ser uma vítima muito fácil. O mundo jaz no maligno, irmãos, e eu não vou acreditar no que o mundo diz. Mas está acontecendo aqui do meu lado, está acontecendo do nosso lado, vamos tomar as devidas precauções, mas eu preciso estar carregando algo. Ah, cara, porque senão eu não... no ambiente profético. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Foi muito bom estar aqui com vocês, ver todas esses rostinhos aí das fotinhas de vocês, né? Graças a Deus os membros da nossa igreja não estão com aquelas fotinhas de biquinho, né? Deus abençoe as irmãs da minha igreja que não faz fotinha de biquinho, viu? Deus abençoe você, Vivi, o Igor, a Adriana, a Cibele, irmã Rita, a Aline, Tinão, David, todo mundo que está aí, irmão Eusébio, Deus abençoe todos vocês aí, viu? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, terminando, eu sou pastor e eu falo segundo a palavra de Deus.
tá? As minhas informações são segundo a palavra de Deus, e eu acredito que essa quarentena é um despertamento profético para a igreja, de sensibilidade, para que a gente seja eficaz nesses dias. Então, vamos profetizar o que a Bíblia diz, vamos profetizar o que Deus está falando, vamos profetizar, sabe, o que Deus tem aguçado sobre nós. Deus abençoe, no nome de Jesus.